Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, é fascinante: a tentação. Mas calma, a gente não vai falar dela como um teste moral que aparece do nada. A ideia aqui é outra. É olhar para a tentação como um processo, sabe? Um processo com uma estrutura bem definida. E o mais interessante é que, ao analisar certas narrativas, a gente descobre um tipo de roteiro, um padrão que se repete várias e várias vezes ao longo da história. Então, a grande pergunta que guia a nossa análise é essa: será que a tentação segue um roteiro? A fonte que a gente estudou sugere que sim, e que do Jardim do Éden até o deserto existe um padrão. Um padrão consistente, em 3 atos, que parece estar sempre em jogo. E é exatamente isso que vamos desvendar hoje. Como esses relatos antigos, na verdade, revelam uma estrutura oculta, um processo que é ao mesmo tempo psicológico e espiritual e que transforma um conceito que parece tão abstrato em algo, bem, em algo compreensível. E quem sabe, até previsível. Ok, vamos ao que interessa. A estrutura toda se desenrola em 3 movimentos bem claros. Primeiro, a distorção da verdade. Depois, vem a sedução do desejo. E, por fim, o clímax, a crise de identidade. Esse aqui é o nosso mapa de hoje. Vamos seguir por ele. O primeiro movimento, aqui é onde tudo começa. E começa sempre no campo das palavras, da interpretação. Não é uma mentira óbvia, daquelas que a gente percebe de cara. Não, é algo muito mais sutil. A pergunta inicial da serpente lá no Éden é a chave de tudo. Foi assim que Deus disse? Percebe a sutileza? Isso não é uma negação direta. É uma forma de reinterpretar a realidade, uma tática para relativizar a autoridade divina, para colocar uma pulga atrás da orelha. Então, o ponto crucial é este. O primeiro passo é sempre plantar a dúvida. É criar uma incerteza sobre o fundamento da realidade. É uma mudança no que a fonte que analisamos chama de hermenêutica, ou seja, a forma como a gente interpreta o que é real. Certo, agora vamos avançar para o segundo movimento. Uma vez que a verdade foi questionada, que o terreno ficou instável, o foco muda. O apelo se move para o desejo humano e em toda a sua complexidade. Olha só como a tentação lá no Gênesis foi completa. Ela foi direcionada à pessoa como um todo. O fruto era bom para o corpo, era agradável para as emoções, para os olhos e era desejável para o intelecto para obter sabedoria. Nenhum aspecto da experiência humana ficou de fora. E é aqui que a coisa fica impressionante. Olha só esse paralelo. A mesmíssima estrutura se repete com Jesus no deserto. O apelo ao corpo, pão. O apelo à emoção, ao reconhecimento, a ideia de se jogar do templo. E o apelo ao intelecto, ao poder, a oferta de todos os reinos do mundo. É o mesmo roteiro, passo a passo. Incrível, né? E com isso, a gente chega ao clímax de todo o processo, o terceiro e último movimento. É aqui que o desafio final acontece e ele é direcionado ao nosso senso mais profundo de quem somos. É o campo de batalha da identidade. Lá no Éden, a promessa final, ela não era sobre simplesmente comer uma fruta. Era algo muito maior. Era sobre redefinir a própria natureza humana. Vocês serão como Deus. O objetivo era uma mudança radical de identidade. E agora, olha o paralelo de novo. O desafio a Cristo no deserto começa exatamente da mesma forma, atacando a sua identidade fundamental. Se tu és o Filho de Deus. A estrutura é a mesma, o ataque é no mesmo ponto. Então, fica muito claro que a batalha final, o grande prêmio em jogo, é sempre a questão da identidade. Quem se acredita ser? Tudo se resume a isso no final. Ok, a gente viu o problema, a estrutura da tentação. Agora, vamos virar a chave e olhar para a solução. A resposta de Cristo não foi apenas uma resistência passiva, mas algo que a fonte descreve como uma restauração fundamental da consciência humana. Esse slide aqui mostra o contraste de forma perfeita. De um lado, o caminho da falha, que é tentar reinterpretar a verdade para caber no próprio desejo. E do outro, o caminho da vitória, que é o de se alinhar com a verdade. A resposta de Cristo é simples, direta, poderosa. Está escrito. Ponto final. E essa resposta nos leva a um conceito-chave: a consciência restaurada. O que é isso? É o alinhamento da mente com a verdade que foi revelada e não com o desejo pessoal ou com a própria interpretação. A vitória espiritual, segundo a fonte, vem exatamente desse alinhamento, não da força de vontade.
Para a gente concluir, vamos dar um passo para trás e olhar a imagem completa. O drama humano, então, pode ser entendido como essa luta constante, uma luta entre duas formas completamente diferentes de enxergar o mundo e a realidade. Basicamente, existem dois caminhos. De um lado, o da autonomia absoluta, onde a realidade é aquilo que o desejo pessoal determina, onde cada um se autodefine, e do outro lado, o caminho da verdade revelada, onde a realidade se baseia na comunhão com o divino. São duas visões de mundo que estão sempre em disputa. E a conclusão final que o material nos apresenta é, na verdade, uma redefinição do que é liberdade. A verdadeira liberdade não estaria na capacidade de definir a própria realidade do zero, mas sim na comunhão com a verdade. Uma ideia bem forte. E tudo isso nos leva a uma última provocação, né? Uma pergunta para a gente levar e continuar pensando. O que é, afinal, a verdadeira liberdade? Será que é essa ideia de independência absoluta, de sermos os únicos autores da nossa própria história? Ou será que a liberdade de verdade a gente encontra quando se alinha a uma verdade maior, algo que nos transcende? Essa é uma questão que, no fim das contas, ecoa desde o comecinho da história humana.